Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Feliz sábado, que bom que mais um sábado chegou e podemos juntos louvar o nome do nosso Deus. Eu convido você que está aí na sua casa a reunir a sua família, os seus amigos, quem está aí na sua casa, para juntos podermos louvar o nome do nosso Deus. E eu te convido a que a gente comece o nosso culto cantando o introito. Deus eterno e santo, vem conosco habitar. Derrama teu Espírito sobre nós neste lugar. A ti rendemos glórias pela paz que vem da cruz, por ter nos concedido vida eterna em Jesus. Recebe, Pai querido, nossa humilde adoração por tua eterna graça que nos trouxe salvação. Em ti nós descansamos, Rei eterno e Criador, pois pela fé buscamos uma pátria superior. Oremos. Querido Deus, mais um sábado nós viemos aqui para louvar o teu nome e prestar culto a ti. Obrigado por essa semana, obrigado por esse ano que se inicia, obrigado pelas bênçãos que tivemos e por isso queremos colocar o nosso coração no teu altar. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, limpe o nosso coração para que o nosso louvor chegue até o teu trono de graça como aroma suave. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Isso leva. Bom sábado. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, rebanho do Senhor. Você que está pelas mídias sociais, nessa grande igreja virtual, e para você que está aqui, nessa grande igreja, maravilhosa igreja, nesse momento aqui, presencial. Hoje é um dia muito importante, é o sábado do Senhor, mas mais importante ainda é dia de apresentarmos as nossas joias preciosas diante do altar do Senhor. Por isso eu quero chamar aqui os pais, representando os pais, o Julimar e o Newton, com sua esposa e suas princesas. Também a família, os familiares, convido que estejam juntos, venham aqui conosco, nesse momento tão especial que nós temos. Julimar, olha rapaz, você é o pai da Mariana, não é isso? E o esposo da Juliana. E nós temos o Newton, pai da Larissa, esposo da Cidiane. Uma criança é uma bênção de Deus, uma bênção maravilhosa. São a herança que nós temos. Os filhos, eles selam a nossa união.
porque é a nossa contribuição com o mundo, sabia disso? Nossos filhos são a nossa contribuição com o mundo. Quando temos filhos, nós estamos preparando, treinando esses dois seres celestiais que estão entre nós para o mundo por vir. E é uma responsabilidade muito grande. E também um privilégio para esta igreja receber esse momento onde vocês, pais e os avós que estão ali orgulhosos, de apresentarmos essas crianças aqui na igreja, diante da comunidade e diante de Deus. Eu quero ler um texto com vocês, muito importante para esse momento. Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse texto é muito importante, porque na maioria das vezes, nós costumamos dizer que nós não somos exemplos para ninguém, não é mesmo? A gente faz alguma coisa e fala assim, não, eu não sou exemplo para ninguém. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, nós somos sim, nós somos exemplos. Nós somos os maiores exemplos, principalmente para os nossos filhos e para hoje essas duas princesas. Tudo que fazemos é registrado por esses lindos olhos. Quando nascem, parece que eles clicam no botão do REC. Os mais antigos vão se lembrar do botão do REC, você se lembra? Que era para gravar, e as crianças gravam tudo, tudo. Por não terem ainda desenvolvido a sua visão abstrata, as crianças têm dificuldade de enxergar as coisas no mundo dos pensamentos. Elas têm dificuldades. Para elas, tudo é concreto, palpável. Então, quando nós vamos falar de Jesus para elas não sabem quem que é Jesus. Talvez pelos desenhos, nos livros que mostramos, elas tenham uma ideia, mas não conseguem imaginar o que Jesus faz, como Ele faz. Mas elas conseguem aprender quem é Deus, sabe por meio de quem? De vocês. Vocês pais. O pai, o sacerdote do lar. É através da conduta moral de vocês que essas duas princesas vão entender o que é moralidade, honestidade. Ela vai entender o que é honestidade. Você pai, é Deus para essa criança. Ela vai entender as ações de Deus através das suas ações. Ela vai entender que as leis de Deus são importantes através da maneira com que vocês lidam com as regras do lar, com as regras do trabalho, com a vida. Ela vai entender o que é um homem a partir da postura do pai. Você, meu amigo, vai dizer para ela como será o homem que ela vai escolher um dia, e esse dia vai chegar, tá? Esse dia vai chegar. No dia que ela escolher um homem para compartilhar a vida dela, um namorado, ela vai olhar para vocês, e vocês serão modelos por semelhança ou por contraste. Por isso, nos ombros do pai, repousa a responsabilidade moral das crianças. Do jeito que vocês tratam as esposas, é que ela vai entender como um homem deve tratar uma mulher. É como você respeita a sua esposa, e você a sua, que ela vai exigir o respeito do candidato a ser o sócio de travesseiro delas no futuro. Sobre a mãe repousa uma responsabilidade extraordinária. Sabe por quê, mamãe? Porque através dos seus olhos, essas princesas, e através dos seus olhos, elas vão entender o que é misericórdia, amor, compaixão, intercessão. Sabe quando elas aprontam e a gente fica louco para corrigir na hora, e essas crianças olham para nós com aqueles olhinhos redondinhos, sem saber o que vai acontecer? É nesse momento que elas vão entender como é que Deus lida com o pecador errante. É nesse momento. Por isso, pais, mães, avós,
Ter uma criança é abrir mão da própria vida para viver uma vida exemplar diante delas. Quando errarem, não se escondam, mas mostrem às suas filhas como se porta um pecador quando erra. Assume, pede desculpa e faz as pazes com quem errou. E aos avós, só um recado muito rápido, avós queridos. Lembrem-se, os filhos estão criados e vocês ensinaram os filhos. Vocês ensinaram. Então é hora de deixá-los criar a família deles, respeitando as imposições, talvez regras diferentes das que vocês deram, mas vai ser importante vocês compartilharem, porque eles vão precisar de conselhos, mas muito pouco de intervenções. Sejam seus conselheiros, para que os netos sejam tão bem criados quanto os filhos o foram. Tá bem? Muito bem. Eu quero orar com vocês agora. Eu vou convidar o pastor Cláudio Omar. Eu gostaria de ter mais 2 braços para segurar as 2 princesas. Mas eu vou pedir o pastor Cláudio Omar. O pastor Cláudio Omar está do lado da Larissa. Eu estou aqui do ladinho da Mariana. Ei, vem com o tio. Vem com o tio um pouquinho. Oh. Vamos nos ajoelhar? E nós oramos aqui. Grande Deus, nosso Pai, aqui estamos diante do Senhor, agradecendo pela vida, agradecendo, Senhor, pela saúde, mas agora pedindo a Tua bênção sobre a vida da Larissa e da Mariana. Essas 2 princesas que vieram, segundo a Tua permissão e o consentimento dos pais, foram planejadas, sonhadas, e agora que é uma realidade, ajuda-nos a lidar com a realidade, pois nem sempre ela é como sonhamos. Grande Deus, diante do Senhor e da nossa comunidade de fé, apresentamos essas 2 princesas, pedindo ao Senhor orientação para guiá-las nos teus caminhos. Ilumina o pai, a mãe, os avós, os tios, para que sejam, ó Pai, sim, imitadores do Senhor, para que essas crianças sejam imitadoras de seus pais. Se manifesta na vida delas e as proteja com os teus anjos. Perdoa os pecados desses pais e ajuda o Senhor com pureza de coração guiar essas 2 princesas nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vem os presentes. Eu vou pedir ao pastor Cláudio Omar que me ajude. Então, pastor Cláudio Omar, você leva o presentinho para a Larissa. Olha aqui, ó, é um pacote de presentes, rapaz. Esses são os presentinhos da Larissa. E estes são os presentinhos da Mariana. Pode. Então, olha aqui, ó. Um tapetinho de oração, pais e avós, está aqui para vocês orarem com ela, para ter o momento, o lugar. O certificado de apresentação delas. Um caderninho de oração. E um incentivo para a educação. Tá bem? Mas tem mais um presente. E esse presente é especial da pastoral desta igreja para vocês. É o livro Orientação da Criança. Vocês serão muito sábios se lerem esse livro juntos. E vocês vão evitar que Mariana e Larissa tenham muitos vícios pela nossa falta de sabedoria de educar. Muitos têm o que dizer sobre esta escritora, mas não pense na escritora antes de ler o conteúdo desse livro. Gaste tempo, invista tempo, leiam juntos, para que a Mariana, a Larissa, tenham o futuro que Deus desenhou para as suas crianças. Deus abençoe, viu? Podem acompanhar o pastor Cláudio Omar? Um momento muito feliz, muito gostoso. Eu amo esse momento. Porque uma criança que é entregue nas mãos do Senhor já no início de sua vida tem a grande oportunidade
de ter uma vida muito feliz dentro dos caminhos do Senhor. Mas eu gostaria de trazer algumas informações importantes para você. A principal delas é que estamos chegando muito perto do 27º encontro de músicos. Isso mesmo. Vai ser um momento esperado, todo ano nós temos, são 27 anos consecutivos, aonde você está esperando isso acontecer já. Então, você tem aí o contato, você tem aí o QR Code, você tem o número de telefone, você tem tudo o que você precisa para fazer parte desse momento tão maravilhoso. Então, não perca mais tempo. Assim que começar a semana, já se inscreva. Pastor, eu tenho dúvidas. Ligue. Nós estamos aqui para atender você e queremos muito compartilhar os dons que Deus deu aos músicos dessa igreja com você, para você aprimorar o seu dom. Então venha, se inscreva e participe com a gente. Permita-se oferecer algo melhor a Deus, aceitando a mentoria e os ensinos dos mestres que temos aqui disponíveis para você. Ok? Muito bem. E para você que está em casa, fala, pastor, eu quero ofertar. Eu quero devolver o meu dízimo. Como eu faço? Tem duas formas. A primeira delas você já conhece. Você pode baixar o aplicativo 7Me no seu celular e então fazer a transferência segundo os cartões que o aplicativo tem permitido fazê-lo. Ou você pode então fazer o seguinte, fazer a transferência bancária. Os dados da igreja estão na sua tela. E o que eu te peço com muito carinho, não aceite esses dados de outros canais, nem de outros meios que os pastores desta igreja. Eu repito algo que faço questão de dizer, eu vou pedir que você olhe para mim aqui nos meus olhos, presta atenção no que eu vou te dizer. Não há em nosso coração o interesse financeiro, no nosso coração há apenas o interesse pela fidelidade. Só isso. Só isso. É saber que Deus, nessa comunidade virtual, e nessa comunidade aqui presencial, temos pessoas que colocam o egoísmo de lado e devolvem a Deus o que lhe pertence. E você pode falar assim, pastor, eu não tenho como ir à igreja. Então os seus problemas acabaram, porque os nossos diáconos estão aí, na porta dos condomínios que nós temos aqui ao redor, para poder orar com você e assim poder você devolver o seu dízimo e entregar a Deus a sua oferta. E eu quero orar com você nesse momento. Você pode me acompanhar? Então feche os olhos, oremos juntos. Grande Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, aqueles que têm a mão e o coração generoso, não para dar, mas para obedecer ao que o Senhor tem pedido. O Senhor pede e espera que nós, com as bênçãos que recebemos, sejamos fiéis e devolvamos a Ti o que lhe pertence. Abençoa os ofertantes, os dizimistas. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão com o coração endurecido para perceberem que o Senhor não tem interesse nas suas posses ou nos seus bens, a não ser o coração duro. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração de carne, tira esse coração de pedra e abençoa a nossa fidelidade. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos, feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês nesse sábado tão maravilhoso de 2021, acho que está todo mundo feliz que começou um novo ano ou que terminou 2020, e quando a gente começa um ano, já nos últimos dias do ano velho, a gente começa a fazer resoluções, né? Eu quero emagrecer, eu quero fazer exercício, eu quero fazer isso, aprender inglês, enfim, todo mundo começa a fazer resoluções. Eu acredito que a melhor resolução, ou a que não pode faltar em ninguém, é de aceitar Jesus como seu Salvador, é de entregar sua vida completamente nas mãos de Jesus. E eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial para mim, que é a minha sobrinha, é a minha única sobrinha, que desde quando ela nasceu a gente tratou como filha praticamente. A minha família é muito católica e os católicos eles têm o costume de colocar padrinhos, né? Que a gente chama de dindos. E a gente acha muito bonito isso e o meu irmão e a minha cunhada escolheu a gente para ser os dindos dela. Dindo significa alguém que cuida, alguém que protege, alguém que está ali
junto com os pais educando. Se os pais faltarem, por exemplo, eles serão os responsáveis. E é justamente isso que a gente fez durante toda a vida dela. A gente sempre cuidou, principalmente da vida espiritual. Era muito legal quando a gente chegava, a gente sempre morou longe, e a gente chegava no Natal para passear, e a gente dava presentes para ela. E antes de dar o presente, a gente sempre dizia: o que a gente trouxe para você? E ela dizia: um brinquedo e um livro. Porque a gente sempre trazia um livro para ela, um quebra-cabeça de Jesus, alguma coisa infantil, mas que falava de Jesus Cristo. E com certeza isso foi plantando alguma sementinha no coração dela. Eu até gostaria de chamar meus familiares para vir aqui mais perto. Tem o pai, tem a mãe, tem amiga, tem namorado, tem avô, tem até priminhas e priminho. Mas há 2 anos ela decidiu ir também estudar num colégio interno, um dos nossos colégios. Lá em Santa Catarina, o IAESC. A gente, desde que ela entendia alguma coisa, a gente ficava falando: você precisa estudar num colégio. A gente estudou lá no NASP, foi a melhor coisa da nossa vida. E a gente ficava dizendo: é muito bom, é muito bom, é muito bom. E quando ela então começou o 2º grau, ela decidiu: sim, eu vou para o colégio interno. A gente até chegou a pensar em algum momento que ela não iria, mas ela decidiu e foi para o colégio interno. E lá nesse colégio ela foi influenciada ainda com muito mais força e decidiu então entregar a vida para Jesus. Já faz um tempinho, mas queríamos que esse momento fosse com toda a nossa família juntos. E não tem melhor data do que começar 2021 entregando a vida para Jesus. Milena, que Deus te abençoe muito, que você possa ser apenas o primeiro passo, mas que você continue sempre andando junto com o nosso Jesus Cristo. Eu queria desafiar você que está aqui na igreja hoje, que está lá em casa nos ouvindo, que você possa começar 2021 seguindo Jesus, começar esse ano entregando completamente a tua vida aos pés do Salvador, porque quando a gente começa um ano assim, a gente vai ter um ano muito melhor, e a gente precisa de um ano melhor, a gente precisa de um ano próximo de Jesus, porque a gente precisa com que esse ano seja completamente diferente do último. Então entregue-se a Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, planeje esse ano entregar-se completamente aos pés do Salvador. Milena, é um prazer te batizar. É uma alegria muito grande, ainda mais começar um ano assim. Que Deus te abençoe muito. E é por isso que, como ministro do Evangelho e para a remissão dos teus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento especial esse da gente presenciar uma vida se entregando aos pés do Salvador. E essa entrega nos traz alegria, e é sobre essa alegria que eu convido você da sua casa, com a sua família, a cantar junto com a gente. Todos juntos? Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma alcançou luz que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Aleluia.
vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Já deixei de vagar pelas sendas do mal, com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Até no vale da morte eu avisto uma luz, com Cristo no meu coração. Pois a santa cidade já perto reluz, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Amém. A gente canta dessa alegria porque Jesus transformou o nosso coração. Vamos continuar cantando. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus. Sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos estão. Venham todos já fruir a salvação. Cante. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder,
Cristo, meu Senhor, me transformou. Amém. Esse Deus que mora no nosso coração está do nosso lado e Ele está disposto a nos ouvir de onde você estiver. Não importa se você está lá no fundo do poço ou se você acha que você está pertinho de Deus. Entregue os seus problemas nas mãos do Salvador, porque Ele pode resolver. É sobre isso que eu quero convidar você a cantar agora. Que Ele pode nos ouvir. Qualquer problema, qualquer aflição, Ele pode atender. Cante com fé e acredite que Ele vai solucionar os seus problemas. Juntos? Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Acredite. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Cante com fé, acreditando. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Nosso bom dia. É muito bom compartilhar desse momento com você. Nós estamos aí nos primeiros dias deste ano de 2021 e por que não interceder? Por que não clamar a Deus também por esse novo ano que está diante de nós? Mas antes disso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 18. Daniel aqui, ele clama a Deus e ele pede também e diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, ó Senhor Deus, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, e não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Neste momento quero convidar você, que está aqui com a gente também, alguns estudantes, também quero convidar você que nos acompanha pela internet ou pelo Facebook, chama sua família para mais perto de você. Convido você, marido, convido você, esposa, pegue nas mãos dos seus filhos, abrace também seus filhos. Qual é o teu pedido? O que Deus colocou no teu coração aí? Eu quero te convidar nesse momento. Se for possível, se ajoelhe comigo de onde você está. Se não for, assentados mesmo, feche seus olhos. Eu aqui, juntamente com as pessoas que estão comigo, nós vamos se ajoelhar. Amém? Podemos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor,
Temos um ano pela frente, Senhor. Algumas pessoas, como eu disse semana retrasada, Senhor Deus, já começaram a fazer seus votos. Outras estão já colocando no papel as anotações, aquilo que gostariam de estar modificando, melhorando também, alvos a alcançar. Deus meu, quando eu leio esse texto de Daniel, eu paro para me recordar, Senhor Deus, deste homem na sua varanda, com seu rosto em direção a Jerusalém, clamando pela sua cidade, clamando pelo teu povo, meu Deus. Hoje, Senhor, estamos diante de um novo ano. Estamos nos primeiros dias deste ano, Senhor. Mas, Senhor, eu não vou direcionar meu rosto para a tua cidade aqui nesta terra, mas para a tua cidade, Senhor Deus, se encontra no céu. Eu quero te clamar, Senhor. Atende, ouve a nossa voz. Perscruta, Senhor Deus, os nossos corações, sonda-nos. São tantos propósitos, tantos alvos que estamos colocando diante de nós. E eu preciso questionar as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Quais são os teus sonhos, Senhor Deus, para as nossas vidas? Quais são os teus alvos que já propôs na vida de cada um de uma forma individual? Pai de amor, infelizmente, diante de tantas emoções na virada de um ano, nós esquecemos da tua cruz, esquecemos da cruz do teu Filho amado Jesus Cristo. E, Senhor, como disse Daniel, fiados nessa palavra, Senhor Deus, da tua cruz, que olhamos para a tua santa cidade que se encontra no céu e aguardamos a tua vinda também. E esperamos, Senhor, que ela chegue o mais rápido possível. Senhor, algumas famílias nesse momento estão com os braços dados, com as suas mãos dadas, Senhor Deus. Alguns pais estão com seus braços nos ombros dos seus filhos. E, Senhor, eu clamo pelas nossas famílias, pela nossa comunidade. Clamo a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E Tu conheces as necessidades de cada um dos Teus filhos que nesse momento estão me ouvindo. Pai de amor, que o Teu Santo Espírito possa habitar em cada lar deste que nos acompanha. E que as emoções, Senhor Deus, que somos tomados em nossos corações, sejam nesse momento apaziguadas e possamos olhar para o céu e saber que nós precisamos preparar as nossas famílias para o Teu retorno. Abençoe também o pastor Hernani, que logo, logo estará aqui, Senhor Deus, para trazer a mensagem. Que as palavras dele, Senhor Deus, possa acertar o nosso coração. Eu sei que são muitas pessoas para direcionar uma só palavra. Como acertar essa palavra? Mas, Senhor, Teu Santo Espírito é tremendo. É um sermão e para alcançar milhares de pessoas. Deus, por isso eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu tens feito maravilha em nossas vidas. E eu peço, neste ano de 2021, que a maravilha da conversão, a maravilha da decisão tomada ao Teu lado, ao abrir a palavra em nossos lares, a cada manhã e a cada noite, ao trazer diante da nossa família o culto, Senhor, ajuda-nos como pais, ajuda-nos, Senhor Deus, como filhos também, a Te buscar neste novo ano. Mais próximos estamos da Tua vinda, e eu não tenho dúvida, que assim como Daniel naquele dia, com seu rosto voltado para Jerusalém, clamava para que pudéssemos voltar para casa, hoje também, Senhor, nós clamamos, nós queremos voltar para casa. Ajuda-nos, Senhor Deus, e nos socorre, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.
às vezes não vemos como pode ser. Surpresa que a vida reserva pra nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, e sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro, e guarda-me em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz. E como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. E quando eu não entender, quando eu não ver, nem sua mão perceber, confiarei, confiarei, confiarei. Amém. Muito obrigado. Bom dia, bom sábado para você, bom sábado para você que está aí nos acompanhando mais uma vez. E eu quero te fazer uma pergunta, principalmente agora, nesse ano, esse ano que está começando. Eu quero perguntar para você, você já abençoou alguém hoje? Você já abençoou alguém esse ano? Não? Então olha para a pessoa que está do seu lado e abençoe essa pessoa. Diga, olha, Deus te abençoe nesse novo ano, que Deus te livre de todo mal nesse novo ano, que Deus te proteja nesse novo ano. E para você jovem que está aqui, clamando a Deus por alguém na sua vida, que Deus te desencalhe nesse novo ano, que Deus abençoe o seu casamento nesse novo ano, que Deus abençoe os seus bens nesse novo ano. E uma bênção bem importante, que Deus abençoe o seu bolso nesse novo ano. Um ano que nós não sabemos como vai acontecer, mas uma certeza temos: cuide com cada centavo que sai do seu bolso nesse ano. Mais do que em todos os anos que se passaram, 2021 é um ano onde deve-se contar cada centavo gasto, porque será um ano muito difícil para aqueles que são fiéis ao Senhor, e principalmente para aqueles que são infiéis ao Senhor. 2021
As pessoas que eu tenho conversado sobre isso têm até tido receio de falar o que esperam. Isso porque no final de 2019, o grande clamor das pessoas era: tomara que esse ano acabe logo e 2020 venha, cheia de sonhos, cheio de expectativas. Eu me lembro em muitas conversas que tive aqui com alguns amigos, alguns companheiros de trabalho, havia muitos sonhos para 2020. O pastor Elias e eu tínhamos planejado tanta coisa junto com os líderes dessa igreja, grandes momentos, grandes programas foram sonhados no final de 2019 e início de 2020. Até que no dia 15 de março do ano passado, veio a pandemia. Tudo foi fechado e sonhos foram congelados. Foi um ano de grande adaptação, você não concorda comigo? Um ano de grande adaptação. Todos que estão aqui, seja virtualmente, seja presencialmente, tivemos nossas frustrações esse ano. Para muitos, foi um bom ano para a recuperação da saúde, para reorganizar os valores, reorganização dos valores. Foi um bom ano para isso. Eu compartilho isso com você porque foi um ano que para mim foi importante para a reorganização dos valores. Gastar tempo com o que não precisa e dar desculpas pelo tempo perdido nas coisas que eram precisas. Resumindo, 2020 foi um ano de reflexão sobre como estão os nossos valores de vida. Como estão os nossos valores de vida. E pensando nisso, preparei um tempo para conversar com você nesta manhã. Você tem sua Bíblia aí? Então pegue-a na mão, segura aí sua Bíblia. Já pegou? Pegue sua Bíblia na mão. Feche teus olhos e ore junto comigo. Oremos. Grande Deus, nosso Pai, com tua palavra em nossas mãos, imploramos o perdão. Imploramos o perdão, a misericórdia. Imploramos que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos, desvende, Senhor, o futuro, para que possamos mudar nossa vida no presente. Grande Deus, não abriríamos a tua palavra sem a tua permissão. Que o Senhor seja o nosso intérprete nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no tema de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 19. Isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre a mulher de Ló. Eu espero controlar bem aqui a minha concentração, e talvez você escute eu confundindo Ló com Jó, mas nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Está combinado assim? Então vamos lá, você tem sua Bíblia aí? A primeira coisa que nós vamos aqui entender no texto, e o meu convite a você é para interpretarmos o texto, tá bem? Então vamos descobrir no texto quem é Ló. Vamos juntos? Vamos descobrir quem é Ló. E para isso eu convido você a abrir Gênesis capítulo 19, versos 1 a 3. Você acompanha na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Diz assim: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães, asmos, e eles comeram. Quem é Ló? Aqui o texto já nos mostra algumas características desse homem que eu quero compartilhar com você. Veja na tela, a primeira característica que podemos encontrar dele é onde ele estava. Ele estava sentado à porta da cidade, ele se achava alguém importante para a cidade. E esse é um ponto importante, porque quando nós vamos para o contexto bíblico,
e aqui o contexto do futuro do texto bíblico, quando nós vamos à frente na história, nós encontramos que as pessoas, os juízes, os anciãos, o tribunal da cidade era na porta da cidade. E ficavam na cidade aqueles que guardavam as regras, as leis que aconteciam na cidade. E Ló se encontrava lá, como um dos juízes da cidade, como alguém de importância, de suma importância. É ali que ele estava. E por isso é que ele recebe de maneira tão hospitaleira esses dois homens. E a segunda característica que destaco em Ló é essa que aparece para você também, que diz assim: ele era um homem hospitaleiro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Ló era uma pessoa comum, como eu e você. Ló era alguém preocupado com sua sociedade, preocupado com o bem-estar das pessoas, e nós sabemos que ele aprendeu toda essa hospitalidade com seu tio, Abraão. E o verso 19, e no capítulo 19, os 3 primeiros versos são praticamente uma reação à ação que Abraão teve quando recebeu os 3 anjos. Isso mesmo, se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai encontrar o capítulo 18, onde narra Abraão se encontrando com esses 3 anjos, e Ló faz o que Abraão faz, ele está repetindo. Eu quero compartilhar com você também o que o livro Patriarcas e Profetas fala sobre isso. Você pode me acompanhar? Está aparecendo na sua tela para você. Leia junto comigo, vai dizer assim: ao entardecer, 2 estrangeiros se aproximaram da porta da cidade. Eram aparentemente viajantes vindo para pernoitarem. Ninguém poderia discernir naqueles humildes viajantes os poderosos arautos do juízo divino. E mal sonhavam as multidões, alegre e descuidada, que o seu tratamento e esses mensageiros celestiais, naquela mesma noite, atingiriam o auge do crime que condenou sua orgulhosa cidade. Houve, porém, um homem que manifestou amável atenção para com os estrangeiros e os convidou para sua casa. Ló não sabia do verdadeiro caráter deles, mas a polidez e a hospitalidade eram nele habituais. Faziam parte de sua religião, lições que ele havia aprendido pelo exemplo de Abraão. Patriarcas e Profetas, página 106. Meu amigo e minha amiga, perceba como Abraão foi um exemplo para Ló. E a hospitalidade não era só uma questão de educação, nos diz o texto, mas uma questão de religião. Nós, como cristãos, devemos ser hospitaleiros. É uma pena que um dos pontos que essa pandemia tirou de nós foi o tão conhecido junta-panelas. Não é isso mesmo? Aquele momento onde nós, não tão preocupados, pelo menos deveria ser assim, com a comida, mas mais preocupados com a conversa, com a companhia, com o hospedar amigos. E eu confesso a você, fui muito bem recebido aqui nessa comunidade, muito bem recebido, uma comunidade hospitaleira, da qual fomos, de alguma forma, privados por um período de tempo, por conta da pandemia. E eu espero o momento, que este momento volte, não só para comer, mas para conversarmos, porque aqui nós temos pouco tempo, mas eu não queria chegar no céu, vivendo com você aqui, sem a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. E é para isso que serve esse momento de hospitalidade. Outro ponto que me chama a atenção é que a hospitalidade de Ló era tão grande que ele nem conhecia quem era. Ele está à porta da cidade e quer abençoar as pessoas. Sabe, esse conceito de abençoar alguém não partiu do coração humano, mas do coração de Deus. E ele plantou no coração dos homens pessoas que podemos hospedar, que sejamos mais hospitaleiros. Mas a minha ênfase é para desenhar bem a persona de Ló. Quem ele é? Ele é um homem comum, se julga importante na sua sociedade, mas é uma pessoa hospitaleira, uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Vamos ver agora um pouco então do ambiente em que Ló está. Porque talvez você pergunte, pastor, por que entender quem é Ló? Você quer entender quem é a família? Então estude sobre o sacerdote do lar. Você quer saber quem são os filhos? Observem os pais. Como disse na apresentação das 2 princesas, nós somos exemplos. Ninguém nasce sabendo
Nós nascemos para aprender. E se você quer conhecer uma família, saber quem ela é, observe o sacerdote do lar. Por ação ou falta dela, ele forma a opinião, ele forma a posição e ele dá as bases de caráter para a esposa e filhos. Então vamos ver o ambiente em que isso aconteceu. Qual era o ambiente? E para isso convido você a acompanhar comigo, está na sua tela, acompanhe a leitura comigo, e diz assim: mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui, para que abusemos deles. Muito bem, perceba 2 pontos especiais que eu trago nesse ambiente, nesse cenário que a Bíblia aponta para onde Ló estava. Ló sabia que Sodoma era um lugar mau, e todos nós sabíamos. Você pode voltar comigo na sua Bíblia em Gênesis capítulo 13? Abra aí, Gênesis capítulo 13, versos 12 e 13. Você tem aí? Abre comigo. Gênesis 13, versos 12 e 13. Vai dizer assim: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. O texto bíblico já havia nos anunciado que os moradores de Sodoma não eram flor que se cheire, como diz o ditado popular. Eram homens maus, pessoas ruins. E não eram só pessoas ruins diante dos homens, mas diante de Deus, grandes pecadores. E esse é um ponto importante, principalmente na ênfase que quero dar em 2 características, uma em cada verso dos que lemos, uma no verso 4 e uma no verso 5. Acompanhe comigo a leitura mais uma vez, principalmente a parte que deixei em negrito para você. O texto vai aparecer para você, veja a parte em negrito. Vai dizer que tanto os moços como os velhos. Olha aqui para mim. Esses moços estão fazendo o mal porque aprenderam com os mais velhos. Eles estão apenas repetindo o que eles aprenderam. Meu amado amigo e amiga, amado rebanho do Senhor, povo santo, ovelha do Deus vivo, tudo que fazemos deixa um legado para a família e para as pessoas que estão ao nosso redor. As ações dos mais velhos dão o caminho, a trilha para os mais moços. Nós costumamos exigir dos jovens que eles sejam honestos quando são jovens. A pena é que não damos bom exemplo quando mais velhos. Eu acredito que todo ensinamento ele fica melhor com exemplos. E eu tenho conversado com algumas pessoas da nossa comunidade local e também da comunidade de Engenheiro Coelho, cidade aqui ao nosso lado. E eu fico muito triste ao ouvir relatos de pessoas que dizem da falta de educação, o achar-se importante demais para a comunidade e acabar oprimindo aqueles que esperam um bom exemplo da nossa parte. Filhos que têm pais críticos ao extremo se tornarão crianças críticas ao extremo. E você vai perceber que eu dou minha ênfase muito às famílias. Sabe, pai e mãe, se você é um crítico da igreja de Deus, seu filho está observando isso. Seu sobrinho, seu neto, seus netos estão observando. E você os está ensinando a criticar as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, falam ou deixam de falar. Mas não se esqueça que a primeira pessoa que ela vai aplicar a crítica que você ensinou vai ser você mesmo. Então cuidado, querido amigo, para não julgar demais as pessoas,
porque a primeira pessoa que os nossos filhos vão julgar somos nós. Eu me lembro, certa feita, estava em uma igreja, assistindo, e eu não me agradei muito do sermão. Não gostei, eu não sei porquê, agora eu não lembro, não sei porquê. A nossa filha Larissa era pequenininha, bem pequena, devia ter uns 6 anos mais ou menos. Mas na entrada, ou melhor, na saída, a hora que o pregador passou, eu cumprimentei, dei um abraço, falei, que a bênção, foi muito abençoado. E quando eu olhei para o lado, lá estava a Larissa, com os olhos arregalados, olhando para mim. Fomos para o carro, e no caminho de ir para casa, na minha insensatez, imaturidade, comecei a trazer minhas críticas a respeito da mensagem para minha esposa. E a nossa filha estava no banco de trás. E em um momento, o Espírito de Deus tocou minha cabeça, porque Ele deu um puxão de orelha e Ele falou comigo assim, olha para trás. E no momento rápido, eu olhei para trás, e a Larissa estava com os olhos arregalados, não de assombro, porque ela nem entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ela estava aprendendo, absorvendo, aprendendo a como se comportar após o culto. Era o que ela estava fazendo. E eu parei o carro e pedi perdão à esposa, à filha, e tive que desensinar, não sei se essa palavra existe, mas inventei agora, que o que estava acontecendo estava errado. Porque no momento em que eu critico alguém que tratei bem e falo mal depois, os nossos filhos vão aprender a fazer a mesma coisa conosco. E talvez seja por isso que em sua adolescência nossos filhos se revoltem tanto contra a postura ou a tentativa de impor um ambiente moral na casa, quando nós, durante mais de 10 anos, ensinamos a nossa família a ter uma atitude imoral. Tudo que fazemos aqui reflete para a eternidade. Todo o nosso comportamento vai ser espelhado em nossos filhos. Então, meu querido amigo, tome muito cuidado com o que você faz, com o que você fala, porque tudo que fazemos ensina os nossos filhos a como fazer. A diferença é que eles não vão fazer como nós, porque eles vão ter as características deles, e talvez sejam pior do que nós, que seria uma derrota na criação daqueles que deveríamos ensinar a serem bondosos, amáveis, hospitaleiros, receptivos, misericordiosos e perdoadores. Como foi seu exemplo em 2020? Qual foi seu comportamento moral em casa, aonde os pensamentos podem ser ditos em voz alta? A seletividade, eu não sou contra você escolher o sermão que você quiser assistir, mas nem sempre as pessoas precisam ouvir o porquê você está fazendo a escolha que está. Outro ponto interessante que eu quero trazer com você, e vai aparecer na sua tela esse texto de novo, é a parte final do texto. Acompanhe comigo, vai dizer assim: e chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-nos fora para que abusemos deles. Sabe, por muito tempo eu ouvi falar que o principal pecado de Sodoma e Gomorra, apesar do texto não citar aqui Gomorra, mas de Sodoma em específico, era o homossexualismo. A questão da prática homossexual era o principal, e isso fez com que Deus destruísse a cidade. E eu não vou dizer que esse tipo de prática, que diante da Bíblia é pecado, o relacionamento íntimo sexual com pessoas do mesmo sexo, é pecado na Bíblia, é condenável por Deus. E quem pratica isso, não precisa aspirar à cidade celestial. A não prática é passivo de perdão por Deus, e Deus vai perdoar você. E eu sei que você vai ter suas lutas, mas é uma luta, eu não imagino qual seja, mas Deus sabe, e Deus de alguma forma irá confortar o seu coração e suprir o que falta.
Talvez seja essa para você, meu querido amigo e amiga, que tem a sua decisão, a sua opção sexual. Eu não sei porquê, não tenho motivo, e nem pretendo aqui explicá-lo, mas quero trabalhar com o fato e dizer a você que Deus sabe da sua luta, Deus sabe do seu desejo, e Ele pode mudar, desde que você entenda que não é uma afronta contra a sua opinião, mas foi a sua escolha que afrontou a Bíblia, ao dizer que isso é possível, que isso é aceitável. Eu entendo que você possa ter sentimentos sinceros no seu coração, mas Deus condena essa prática. E se você quer colocar a sua vida em dia com Deus, é necessário parar com a prática e pedir a Deus que transforme o seu coração e te ajude a suportar os desejos que a nossa mente faz com que queiramos praticar. Mas aqui eu tenho que dizer a você o seguinte: não tem a ver com a prática da homossexualidade apenas. Tem muito mais aqui. Quando nós colocamos a culpa nesta prática, estamos escondendo outras práticas que estão no mesmo nível de transgressão que esta. E eu quero conversar com você sobre isso agora, e o próprio texto vai explicar isso. Eu convido você a ir comigo em Gênesis capítulo 19, verso 13, o texto vai aparecer na sua tela, e vai dizer assim, dando o motivo da destruição, ele diz: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Perceba que a ênfase aqui é que o clamor dessa cidade chegou até Deus. A melhor forma de entendermos o uso da palavra e o seu significado é procurando como ela foi usada primariamente e depois em outros textos. A palavra clamor aqui é a chave hermenêutica para entendermos o porquê que Deus decide destruir essa cidade. Esta palavra, em sua ligação, faz-nos lembrar do relato de Gênesis capítulo 4, verso 10, do qual nos diz que Caim mata seu irmão. Acompanhe esse texto que está na tela comigo, que vai dizer o seguinte: e disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aqui o clamor, um sangue que fala na nossa língua, chamado de prosopopeia, onde coisas inanimadas têm ações de seres animados. Nós encontramos um sangue clamando, pedindo. Sangue este de Abel, irmão mais novo, que foi morto por Caim, irmão mais velho. No conceito bíblico de família, é o mais velho quem cuida de quem? Do mais moço. Portanto, a atitude de Caim para com seu irmão deveria ser de proteção, de cuidado, de ensino, de ser o exemplo. Mas movido pelo egoísmo, porque se achava mais importante que todo mundo, Caim, por inveja, mata seu irmão, oprime seu irmão, e antes de chegar em casa ainda tem o sangue do seu irmão nas mãos. Quando voltamos então para o texto de Gênesis capítulo 19, esse clamor é pelo sangue derramado dos que deveriam cuidar para com aqueles que deveriam ser cuidados. E não é só isso. Vamos ver o que mais o próprio Deus fala dentro da escala de valores colocadas em sequência pelo profeta Ezequiel no seu livro, no capítulo 16, versos 49 e 50. Acompanhe comigo, esse texto está na sua tela e vai dizer o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre ou necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Olha aqui para mim, meu amado amigo e amiga. Não coloque o peso da destruição de Sodoma em uma prática que Deus abomina, mas perceba como Deus trabalha os principais pecados que faz com que a taça de sua cólera seja derramada sobre as pessoas. Vamos lembrar? Soberba,
fartura de pão, próspera tranquilidade. Teve suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Soberba. Soberba, o principal pecado desse povo é a soberba, é a fartura de pão, a tranquilidade. Meu querido amigo e amiga, como anda a sua vida? Talvez você pense, não, mas eu não faço isso. Mas somos soberbos. Eu ajudo, não sou uma pessoa ruim, mas vivo em berço esplêndido, sem se preocupar com as coisas ao meu redor. Prefiro que outros preguem, porque eu já estou cansado. Eu quero paz. Um servo de Deus não tem paz, porque só Cristo pode dar a paz. O que nós temos é mais tempo disponível para ensinar, ajudar, compartilhar. Eu gostaria que você, com muito carinho, ouvisse essas palavras, que não estou julgando você, mas como um dos pastores dessa igreja, eu preciso advertir você, a minha responsabilidade de fazer isso diante de Deus. Eu prefiro que Deus eu prefiro que Deus não me cobre, do que você ficar chateado comigo. Preste atenção, com muito carinho. Nós estamos num ambiente aqui escolar, e eu peço a paciência de você que nos acompanha, que não faz parte da comunidade local, fique aqui comigo, mas agora eu quero falar para a minha comunidade local em especial. Nós vivemos num ambiente escolar, e eu quero falar a você, que vai à igreja, que é um dizimista fiel, um ofertante fiel. Pense muito bem, meu querido amigo e irmão, na opressão que podemos causar nos alunos que vêm buscar refúgio nas casas de aluguéis que temos ao redor da nossa comunidade. Talvez com um discurso de ajuda, estamos oprimindo aqueles que hoje precisam ser amparados. Aluguéis estes que não são tabelados pelo que vale o imóvel, mas pela proximidade da escola. Pastor, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Deus te deu esses bens para você abençoar as pessoas, e não para você oprimir as pessoas. Pense nisso com carinho. Eu repito, eu não estou julgando você, eu só estou alertando você que os olhos de Deus estão sobre isso, porque nós estamos ensinando esses alunos. Quando chegam e eles começam a perceber que muitas vezes existem lugares mais confortáveis na cidade e mais amplos do que alguns lugares insalubres e pequenos que temos aqui ao redor. Eles sabem que há um abuso sobre isso, e nós estamos ensinando eles o seguinte, que quanto mais poder se tem, mais se oprime de quem precisa. Eu peço a Deus que não estejamos nos apresentando diante dele com as nossas mãos sujas de sangue, mas que possamos, nesse ano 2021, repensar por que Deus tem nos dado tanto, que não seja para manter uma vida de ostentação, de buscas em obter os sonhos através da opressão daqueles que ainda nem sabem o que será do seu futuro. Querido rebanho do Senhor, joia preciosa do reino de Deus, ouça com carinho isso. Tudo isso aqui vai ficar. Nós não vamos levar nada, nem para o caixão, nem para a nova terra. Então, para que oprimir, se podemos ser justos? Por favor, não use o discurso de ajudar, porque não tem ajudado. Temos oprimido e levado uma má visão da escola. Então, meu amado, repense 2021 para ser uma bênção na vida de alguém.
e não uma bênção só para o seu bolso. Voltando numa visão mais ampla e agora incluindo a minha igreja local e a minha igreja virtual, como você tem se comportado, meu irmão, minha irmã? Tudo que Deus te deu é para abençoar. Tudo que Deus te deu é para abençoar, não para acumular. Tem um pastor que guarda suas palavras no meu coração no dia que ele estava dando uma palestra, e ele disse o seguinte para pessoas que Deus abençoou muito com finanças, e ele falou: olha, compre o que você quiser, construa onde você quiser, compre o carro que você quiser, faça o que você quiser, coloque o seu dinheiro em terrenos, em iates, em ilhas, onde você quiser, só não guarde esse dinheiro no seu coração. Só não guarde esse dinheiro do seu coração. Porque o coração pertence a Deus. E tudo que você coloca no coração, só você pode tirar de lá. Então, meu querido, invista, compre casas, construa, quanto você quiser. Acumule, só não guarde dinheiro no seu coração. E não acumule dinheiro da opressão daqueles que deveríamos ajudar, que deveríamos conduzir. Vamos ver agora a reação de Ló ao ambiente que foi apresentado para ele, como ele reagiu. Não acho justo julgarmos Ló desse jeito. Vou te dizer por quê. Porque nós acabamos fazendo a mesma coisa quando deixamos os nossos filhos à mercê da educação dos YouTubers da vida. Quando deixamos os nossos filhos com um dispositivo na mão, talvez sendo eles ainda mais novos que as filhas de Ló, e não sabemos o que esses assistem. YouTubers que têm ensinado abominações maiores, que têm ensinado os nossos filhos a se cortarem, a desrespeitarem os pais, a suicidarem-se, a ofender, a consumir, a ir contra Deus, a se levantar contra você e contra mim, indo contra o que a palavra diz, para ter audiência, para ter visualizações e assim construir suas fortunas. Pergunto a você, enquanto você vê essa imagem que está na sua tela, você tem acompanhado o que os seus filhos assistem no YouTube? Ou no Facebook? Ou você acha que eles ficam só nos joguinhos o tempo inteiro? Você já parou para assistir com seus filhos? Filhos estes que não têm idade para decidir e discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você tem parado para assistir o que eles assistem? A acompanhar os jogos que eles jogam, para deixar, quem sabe, você em paz, enquanto você assiste a sua série, o seu jogo, o seu filme, ou te deixa conversar em paz? Então, meu amado, meu querido coração, não critique Ló por ter entregado suas filhas nas mãos de homens maus, porque nós fazemos o mesmo, permitindo que os nossos filhos acessem, sem responsabilidade, conteúdos que ensinam tanta maldade quanto tinham os homens de Sodoma. Ah, pastor, então eu vou arrancar esse celular da mão dos meus filhos. Não é isso que eu estou dizendo, porque eles vão precisaram esse ano para a educação, precisaram. Eu conversei com muitos pais que falaram: pastor, e agora? Como é que eu deixo um dispositivo móvel na mão de uma criança de 8, de 10, de 15? Foi um aprendizado para você e para mim, para todos nós. Mas agora, olha para mim. Nós somos os responsáveis em criar nossos filhos. Nós somos os responsáveis pelo ensinamento da conduta sexual dos nossos filhos. E se você não cuidar, querido pai, querida mãe, querido vô, vó, tio, tia, amado meu, se você não cuidar, YouTubers
vão ensinar a pior forma de se viver uma vida sexual, que agrada ao diabo e trará marcas inesquecíveis na mente e no coração, no corpo das nossas crianças. Das nossas crianças. Não seja tão duro com Ló. Não seja, porque fazemos o mesmo que ele. O tempo então foi passando. Os homens, esses anjos, saem, diz a Bíblia, e põem cegueira nesses homens maus. Põem cegueira, e eles ficam procurando a porta. E então os anjos falam assim: Ló, nós vamos destruir a cidade. Texto isso que nós lemos. Então, vá falar com quem você quiser, filhos, filhas, genros, amigos, e anuncie para saírem da cidade, porque nós vamos destruí-la. E Ló tenta fazer isso. Veja esse texto que está na sua tela, veja o que acontece. Gênesis capítulo 19, verso 14. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros e com os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Como pode isso? Será que Ló era como se diz por aí, alguém que fica só contando casos engraçados? Como será que era a conduta de Ló? O próprio livro Patriarcas e Profetas diz que ele era um homem de ética moral. O que atrapalhou a pregação de Ló para a cidade? O que atrapalhou? Eu quero compartilhar com você o que atrapalhou. A vida de Ló, da sua família, não condizia com a mensagem que tinham. Imagina, eu imagino isso. Eu imagino isso. Você chegar para mim, ou melhor, permita-me usar-me como exemplo, eu chegando para você, todo tranquilo, e dizendo assim para você: olha, é melhor você pegar o seu paraquedas. Eu sem o meu paraquedas, dizendo a você: é melhor você pegar seu paraquedas, porque esse avião vai cair. Mas enquanto isso eu estou sentado, tranquilo, arrumando minha poltrona, fazendo planos para onde vou no futuro. E a pessoa olha assim e fala: mas você não está preocupado com a queda do avião? Fala: eu estou, e eu também quero sair. E cadê a credibilidade da mensagem? Ah, meu amigo, minha amiga, a nossa vida diz as nossas intenções. Imagina, se você vive sua vida para acumular, ostentar, investir, e depois fala com as pessoas assim: ó, Jesus está voltando e vai ficar tudo aí. Então para que você está colocando seu dinheiro em tudo que vai ser destruído? Para quê? Eu não estou aqui criticando quem trabalhou toda a vida e hoje quer um conforto, jamais. Mas eu quero dizer a você, que tenta ostentar uma vida que não tem, a sua mensagem perde força, quando sua vida vai contra o que você está dizendo que vai acontecer. É você que diz que Jesus vai voltar e maltrata a sua esposa. É você que diz que Jesus vai voltar, mas investe tempo em coisas que não valem muita coisa moral. É você que está dizendo que não tem tempo para Deus, mas tem a sua maratona de séries. Eu vi esses dias uma frase interessante. Eu não me lembro aqui agora se foi John Piper quem moldou, quem forjou essa frase. Mas eu me lembro que ela diz assim, e se você se lembra, escreve para mim aqui nos comentários, para que eu me lembre, eu quero gravar isso, eu vou escrever em algum lugar. E ele diz o seguinte, que no juízo de Deus, as redes sociais serão a prova de que o nosso problema não era falta de tempo. Não era falta de tempo. Sabe o que me assustou esses dias? Eu escutei essa frase e fui olhar no meu celular. E lá onde vai falar da bateria, diz qual tempo gastei no aplicativo que tem. E eu fiquei assombrado de perceber que enquanto eu achava que ficava 2, 3 minutos, se passavam-se 20, 30. Meu amigo e minha amiga, as séries hoje oferecem episódios de 40, 50 minutos. E nós não conseguimos ter esse tempo para estudar a Bíblia Sagrada. Onde fica um povo
que foi chamado para ser a luz do mundo, mas passa tempo consumindo um conhecimento inútil para a salvação. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra as séries. Eu só estou dizendo que para quem está pregando que Jesus está voltando e que nada levaremos desse mundo, passar noites inteiras maratonando histórias fictícias que tem Satanás como seu autor ou coautor, não condizem com uma pregação de saúde, de reforma e de reavivamento. Eu não sei como é que foi o seu ano 2020, porque foi o ano onde essas empresas de streamings mais ganharam, porque a Bíblia foi deixada de lado. E hoje, talvez, saibamos até as falas daquilo que assistimos de cor, mas temos dificuldades de declamar um salmo da palavra do Senhor. Talvez você fale assim, pastor, mas o que então? O que nós vamos fazer se isso virou é uma pandemia? Isso também é uma pandemia. As pessoas hoje querem ter um conteúdo para conversar, querem ter o que falar, querem ter com quem falar, um conteúdo que seja agradável a todos. Nós precisamos ser populares, nós precisamos estar inseridos numa realidade, numa sociedade. Então eu preciso saber de todos, todo o assunto possível. E eu digo, você jovem que está aqui comigo, você não precisa disso. Você pode saber um pouco de cada coisa, mas não precisa ser especialista num conteúdo. Um conteúdo inválido para a salvação. Seria tão bom se pudéssemos ter um assunto bíblico e passar mais tempo falando das bênçãos de Jesus do que dos efeitos especiais desse ou daquele capítulo. Seria tão bom. João Batista falava sobre isso. Você pode acompanhar, o texto está na tela comigo? Acompanhe comigo esse texto. Diz assim: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Perceba que na busca da salvação, na busca de colocar sua aliança em dia com Deus, João Batista orienta não a vender tudo, não a viver uma vida de nômade por aí, mas ele orienta o seguinte: seja uma bênção, seja honesto, seja uma bênção. No mundo onde todo mundo quer tirar vantagem, você é chamado para abrir mão de vantagens, para ser bênção e dar vantagens àqueles que precisam. Dar vantagens àqueles que precisam, do que tirar vantagens para engordar o bolso, enquanto fazemos com que alguns se enfraqueçam, porque vivem para pagar casa e comida. Sabe, me dói no coração ver jovens tendo que sair com suas bolsas de trufa, enquanto poderiam estar estudando, para se tornarem profissionais melhores, poderiam estar ensaiando, mas para manter os altos preços, que não precisava ser assim. Não quero dar palpite na sua vida financeira, por favor, mas quero te alertar, Deus está vendo. Nós deveríamos ajudar esses jovens, que o sacrifício seja nosso e não deles. Ah, pastor, eles precisam aprender a dar valor. Eles vão aprender, eles vão aprender. Hoje precisamos ensiná-los uma profissão, para que quando estejam bem financeiramente, ao invés de oprimir aquele que está começando, possam abençoar, como foram abençoados. Se contentar com o que se tem, não querer os dos outros. Voltando para o texto,
Gênesis capítulo 19, verso 15, acompanhe comigo, vai dizer assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Amado amigo e amiga, perceba que Ló, ele está tentando fazer, mas ele não está conseguindo. O seu testemunho não condiz com a sua pregação, as pessoas não acreditam nele. Ele quer sair da cidade, ele não consegue. Ele quer pregar, ele não consegue. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que falar, ele sabe aonde ir, mas ele não consegue fazer. Ele tem na mente o que fazer, ele tem os cálculos, o planejamento, ele sabe, ele tem ideia do que fazer, mas ele não consegue. E é assim a realidade do ser humano. Você e eu sei dos maus que tenho que abandonar, eu sei das minhas obras más que tenho que abandonar, mas a gente não consegue. Queremos ser bons, mas não conseguimos, porque todo esforço humano é vão, se for para fazer o bem, para a sua salvação. E então vem o texto mais bonito desse capítulo, mais bonito, e ele diz assim: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você sabia que aqui é a primeira vez que a palavra misericórdia aparece? É a primeira vez. Ló tenta, não consegue, e vai dizer que, sendo Deus misericordioso, os pegou pela mão e os tira do lugar que eles não conseguem sair. É por aqui que entendemos o que é misericórdia. Misericórdia não é pedir que Deus tenha dó de nós. Misericórdia é pedir que Ele nos ajude. Eu compartilho essa frase com você, acompanhe comigo. Rogar por misericórdia é pedir a Deus que faça por nós aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos. E talvez eu aqui esteja falando com pessoas que estão nas garras do fumo, nas garras da bebida, nas garras da droga, nas garras da pornografia, nas garras da prática homossexual, nas garras do diabo. E por mais que você tente, mude sua alimentação, mude de cidade, mude seu curso, mude o seu cabelo, mude a sua roupa, você começa a perceber que nada é válido para arrancar você das mãos do diabo, das mãos desses vícios. E eu digo a você, meu amigo, que agora, entendendo que misericórdia é Deus te arrancando de onde você não consegue sair, que em nossas orações devemos incluir esse pedido de misericórdia, para que Deus nos arranque das mãos do mal, nos arranque desse charco de lodo, dessa areia movediça que você caiu quando foi seduzido pelo pecado. Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que faça aquilo que você não consegue. E talvez eu fale aqui com pais que foram um mau exemplo para os seus filhos uma vida inteira, e hoje colhem isso. E talvez você olhe e fale: pastor, como eu faço? Hoje eu sei a verdade, eu não sabia naquela época. Peça a Deus misericórdia, peça que Deus te ajude, peça perdão a quem você fez mal. E mesmo que não seja aceito o seu perdão, não retenha para você, mas ofereça, peça, resolva o passado, pedindo a Deus misericórdia, forças, para que você saia das garras do diabo e deixe de ser uma marionete nas mãos dos demônios. Um dos últimos versos dessa manhã está em Gênesis 19, 26, e diz o seguinte: a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que fez com que essa mulher olhasse para trás? Por que ela olhou? Os anjos disseram: vão e não olhem para trás. Por quê? O que motivou essa mulher? O que tinha lá para que ela olhasse? Veja o que diz o livro Patriarcas e Profetas sobre isso, acompanhe na sua tela. Diz assim: ao mesmo tempo em que o seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus, porque os seus juízos envolviam
envolviam na ruína das posses dos filhos, posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada da ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular, devia ser deixada para a destruição. Patriarcas e Profetas, página 161. Meu querido amigo, minha querida amiga, o que tem prendido você a esse mundo? O que tem prendido você a esse mundo? Enquanto você vê essa imagem, ouça a minha voz. O que no dia da volta de Jesus faria com que você olhasse para trás? Olha para mim aqui agora. O que no dia da volta de Cristo faria com que você olhasse para trás? Eu quero olhar nos seus olhos e dizer a você o seguinte: quando pedimos a Deus misericórdia, nós pedimos que Ele nos ajude, nós pedimos que Ele nos ampare, nós pedimos que Ele fale conosco ao nosso coração, pedimos que Ele nos ilumine. E eu quero olhar para você agora e lhe perguntar mais uma vez: o que você tem plantado nesse mundo que na volta de Jesus faria você olhar para trás? Sua casa, os veículos, suas casas, o conforto, o quê? O emprego, um relacionamento fora do casamento, o quê? Os prazeres promíscuos da vida, o quê? Onde você tem plantado o tesouro que Deus tem te dado? Eu quero terminar com esse texto, acompanhe comigo. Ele diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Meu amigo e minha amiga, é hora de abrirmos mão do que nos tiraria do céu. Hoje é dia de fazer isso. É um namoro? Acaba com isso. Acaba com isso. É um caso? Acaba com isso. É a bebida consumida, escondida. Peça a Deus misericórdia para que seja abandonado. Seria um palavreado vulgar que te pesa o coração depois que fala. Peça a Deus forças. Seriam os seus bens, o seu castelo. Peça a Deus forças, porque 2021 é um ano com uma interrogação muito grande. E como seu pastor, eu aconselho você a abandonar tudo que faria você olhar para trás no dia que Jesus voltar. Não acumule nada no seu coração, nada que você não possa abandonar em um minuto. Nesse momento você vai escutar uma música pela Vanessa. E enquanto a música toca, eu gostaria que você pensasse no que você precisa abandonar. Sonhos, planos, projetos, um casamento que você está vendo que vai dar errado. Para você que é noivo, você está vendo que vai dar errado. Acaba com isso. Acaba com esse namoro. Acaba. Cancela essa conta. Muda de amigos. Muda de lugar. Muda de curso. Mas não permita que o diabo fixe seus olhos nas coisas que você não vai conseguir abandonar. Ouça a música, ouça a voz de Deus e repense seus valores para 2021.
seja aqui, esconde teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cante comigo. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu e o teu tesouro até morrer. Cristo é o meu tesouro até morrer. Eu tenho um sonho de poder ver na minha comunidade um espírito de amor, um espírito de compaixão. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor e não pela crítica, pela ostentação, pela arrogância. Não somos melhores por sermos cristãos adventistas do sétimo dia. Somos mais responsáveis pela visão de Deus no mundo.
mas responsáveis pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pelos estrangeiros. Meu sonho para minha comunidade, da qual, junto com o pastor Elias e esse ano o pastor Claudio Omar, iremos pastorear, é que sejamos menos faladores maus, mais acolhedores, hospitaleiros, que ao chegarem em nossa comunidade, as pessoas saibam muito mais do que Deus tem feito por esta igreja, do que dos pecados que essa igreja tem cometido diante de Deus. Que as pessoas que se aproximarem pelas demonstrações de carinho e amor que vamos ter uns com os outros, queiram ser amados com o mesmo amor que nós proporcionamos a quem está perto de nós. Meu sonho, porque eu também tenho decisões a tomar, é que nos preparemos melhor para a volta de Jesus. Que 2021 seja marcado pela mudança da nossa vida, por uma vida de bênção, uma vida de abençoar, amar, cuidar, abraçar, educar, e menos por criticar, por ser seletivo com as pessoas, por ser venenoso com as situações. Vamos juntos nessa. Você me ajuda e eu te ajudo, e juntos, através da misericórdia de Deus, nós vamos para o céu, onde temos guardado o nosso tesouro. Posso orar com você? Feche seus olhos onde você está. Ore comigo. Grande Deus, nos colocamos aqui diante do Senhor, rebanho do teu pastoreio, teus príncipes e princesas, povo que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, pessoas que foram alcançadas pela tua graça, cobertas pela tua justiça, e estamos em processo de transformação. Senhor Deus, muda as palavras da nossa boca, que sejamos mais abençoadores do que trazer informações privilegiadas da vida das pessoas, que sejamos mais amorosos do que rancorosos, que possamos abraçar mais do que afastar-se de abraçar, que possamos amar mais do que exigir amor, que possamos nos sacrificar mais do que exigir sacrifícios, e que o nosso tesouro não seja nada além do Senhor, ó Jesus Cristo. Que as marcas nas tuas mãos sejam o maior valor que possamos ter na nossa vida, que o teu abraço seja nosso maior desejo, e que tudo que temos possa ser abandonado por nós em 1 minuto. É o que eu lhe imploro, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um ótimo restante de sábado. Nós nos vemos semana que vem, até lá.